Eu sou a Bia e eu vou ser sua parceira nessa nova versão. E hoje vamos falar sobre a zona de conforto. E o que é isso? A zona de conforto é aquele lugar conhecido, que você sabe onde você tá pisando, você já sabe o que é bom, o que é ruim. E mesmo que não esteja te fazendo bem, é um lugar conhecido. A zona de conforto, ela nem sempre é boa. Muitas vezes ela tá só te prendendo mesmo num lugar que não te faz mais bem, com pessoas que não te fazem bem. Mas se você continua, porque você conhece aquilo. E o medo do desconhecido, ele é maior do que a sua vontade de sair daquele lugar que tá te fazendo mal. Eu passei muito tempo em algumas zonas de conforto. Eu me convencia que eu tava bem, que eu tava feliz, que era aquilo que eu queria. Mas na verdade não tava me fazendo bem. Eu tava ali porque eu tava com medo do desconforto. E eu continuava e não saía. Isso em várias áreas da minha vida, mas eu quero dar pra vocês um exemplo específico. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Então, tipo assim, sempre foi uma coisa mais complicada pra mim interagir com outras pessoas que eu não conheço. E aí, quando eu fui trabalhar com o público, acabei facilitando um pouco isso, acabei quebrando um pouco isso. Então, eu tava interagindo melhor com as pessoas, só que acabei, depois de um tempo, sair desse lugar e fui trabalhar home office. O home office, ele é ótimo, inclusive eu estou trabalhando hoje em dia. Porém, você tem que saber dosar, porque você passa muito tempo em casa. E era o que eu tava fazendo, eu tava passando tanto tempo em casa e quando era pra interagir com outras pessoas, eu ficava, não preciso, não vou sair, não quero. E nisso eu fui ficando cada vez mais tímida e aquela pessoa que já tinha evoluído porque tinha trabalhado com o público regrediu tudo, até pior. Então, assim, chegou um ponto que eu tava saindo e ficando ansiosa porque eu teria contato com outras pessoas. Não tava sabendo, assim, me expressar bem do jeito que eu queria. E aí eu percebi que tinha uma coisa errada. E o que estava errado é que, com tanto medo de desconforto, de ter que interagir com outras pessoas novas, eu fui me fechando, me fechando, me fechando. E aí eu já tava ficando em um estado muito pior. Aí deu um basta na época, eu saí de trabalho home office, fui pro trabalho presencial. E isso me ajudou bastante. Foi um ambiente de trabalho, assim, maravilhoso pra mim, que foi de um estágio que eu participei. Foi, assim, acho que o meu ambiente de trabalho mais, assim, que eu mais gostei, que eu mais me senti acolhida. Então, assim, foi um período que eu consegui me desenvolver com outras pessoas conversando e que eu tava muito bem também. Então, assim, foi uma mudança que eu fiz na minha vida, que eu saí daquele lugar que eu não tava me sentindo bem, que eu tava com aquela rotina que eu não tava mesmo me empolgando. E, assim, foi um período muito bom esse estágio que eu fiz. Atualmente, eu voltei pro home office, mas agora eu tô muito mais consciente na questão de que eu não posso me fechar no meu mundinho, que eu preciso mesmo conversar com outras pessoas, interagir, buscar outros projetos. Então agora eu tô sempre em busca disso, não só me fechar aqui no meu mundinho. Eu acabei voltando pro home office por causa de uma oportunidade financeira que foi boa pra mim, mas hoje eu tomo muito mais cuidado com isso pra não voltar ao que estava antes. Eu sou muito grata também àquela Bia que teve vontade de recomeçar, trocou mesmo de estar no home office, que era uma coisa que pra todo mundo era uma coisa maravilhosa, mas não tava fazendo bem pra ela e foi mesmo pra um estágio presencial e que acabou fazendo muito bem na época. E a mesma também que teve a coragem também de recomeçar a sair do estágio, que era uma coisa muito boa e uma coisa que poderia fazer um pouco melhor pra ela. Então é sempre essa questão de ir quebrando suas zonas de conforto. E isso foi só um exemplo, gente. Eu fiquei em várias zonas de conforto que eu fiquei acomodada que não tava me fazendo bem. E hoje eu sempre dou um basta. Quando eu vejo que não tá me fazendo bem ou que eu posso melhorar aquilo, eu vou. E eu cansei de ficar em rotinas que pros outros pareciam uma coisa incrível, mas eu sabia que pra minha realidade não tava funcionando. Então hoje, eu sempre tento sair da minha zona de conforto. Essa questão de timidez ainda é uma questão pra mim, mas eu tô tentando buscar mesmo coisas novas pra poder quebrar isso. Então, eu tô sempre tentando evoluir nesses pontos. Então, e você não precisa também estar sempre mudando. Eu vou, a partir desse vídeo, tudo que eu fazer, eu tenho que mudar, tenho que mudar. Não. Você tem que analisar o que tá te fazendo bem e o que não tá. Se você tá num lugar que não tá te fazendo bem, você sai. Se você tá com uma pessoa que não tá te fazendo bem, você sai. Não fique no conforto, porque ele é conhecido. Essa é a questão. Não é te incentivar a mudar toda a sua vida. É te incentivar a não ficar em um local só porque ele é conhecido. Inclusive, Freud, ele fala que o inconsciente, ele tende a retornar porque é conhecido, buscando finais diferentes. E isso, gente, olha pra tanta coisa na nossa vida, trabalho, relacionamentos. Tem muita gente que permanece em relacionamentos que estão ruins pra ela, porque tem medo de ficar sozinha, tem medo do desconhecido de ficar sozinha. Você se conhece tanto estando com aquela pessoa que você tem medo da sua versão quando você não estiver mais com ela. Então você continua aquele relacionamento que não tá te fazendo bem. Ou às vezes tá no trabalho e você não tá se sentindo bem, que essas pessoas estão te humilhando, que você realmente não vê futuro, mas você continua ali porque conhece aquilo. Então você prefere continuar aquele negócio que tá te fazendo tão mal, tá te sugando tanto, do que mudar, tentar uma oportunidade nova, do que sair dessa zona de conforto. E eu sei que não é fácil, a gente tem obrigações, tem várias coisas que influenciam. Mas se você conseguir uma nova oportunidade que você viu que se encaixa com a sua realidade, vá em frente. Não fique presa só porque você já conhece o outro trabalho e o novo agora é uma coisa
diferente. Só tenta. Você vai ver que vai ser muito bom pra você. Isso já aconteceu comigo. Pra mim foi assim uma virada de chave. E a grande pergunta é como é que a gente sai disso? Eu vou trazer pra vocês alguns caminhos que têm me ajudado, que eu acho que pode ajudar vocês também. E a primeira coisa é, não espere ter coragem. A gente sempre fica esperando, daqui a pouco eu vou estar mais pronto. De determinada forma talvez eu fique melhor, eu vou esperar mais um pouco, agora eu não tô com tanta coragem assim. Não, mete a cara no que você quer fazer. Se a gente aguardar ter coragem, a gente não tem. Então você tem que ir e meter a cara mesmo. A próxima dica é, não foque na grande mudança, foque nos passos. Se a gente foca assim, eu vou fazer isso agora e vou transformar. Muitas vezes a pessoa desiste, porque não é uma coisa imediata. Muita coisa que a gente recomeça não é imediata. Não foque nos pequenos passos que você pode fazer. Eu tenho tal objetivo. Quais são as pequenas coisinhas que eu tenho que ir fazendo para chegar nesse objetivo? Foque nisso. Foque em ir aos pouquinhos. Um exemplo é na minha questão de timidez. E pra mim, esse desconforto de pequenos passos tá sendo melhor do que aquela ansiedade que eu sentia quando tinha que interagir com outras pessoas. Igual eu falei pra vocês que eu tava acontecendo comigo. O próximo passo é questione por que você continua com medo, por que você continua com medo de sair dali. Eu acho que isso se encaixa muito para relacionamentos. Porque quando se trata de trabalho, muitas vezes a gente já entende o porquê que a gente quer sair dali, por que aquilo tá fazendo mal. Mas quando se trata de relacionamentos, muitas pessoas elas não enxergam. Não enxergam porque aquele lugar não tá sendo mais bom, não tá mais fazendo bem pra você. Às vezes pode ser um relacionamento que ficou totalmente morno e que você vê que não existe mais amor entre as partes. Ou pode ser mesmo um relacionamento daquela pessoa que te manipula, que te suga. E aí você tem medo de ficar sozinha. Então analise por que você continua nesse lugar. E eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Você é capaz de sair desse lugar que você se acomodou. E isso não é uma sentença pra você, não é uma sentença pra sua vida. Você pode sair desse lugar aos pouquinhos, com pequenos passos, com tentativas mesmo de desconforto. Você vai sair desse lugar. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma amizade, seja o que for. Você pode sair de onde você tá. E você pode recomeçar. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe com alguém que vocês acham que precisa ouvir isso. E é isso. Um beijo!